Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro com Jesus. Desta vez vamos falar de um encontro. Houve vários encontros em que Jesus curou as pessoas que se encontravam com ele. Nós poderíamos falar de todos, mas desses encontros de cura vamos falar apenas deste em princípio. A caminho de Jerusalém, um certo dia Jesus passou pelo território entre a Samaria e a Galileia. E ao entrar em determinado povoado, antes mais, isto está em Lucas 17, a partir do versículo 11. Ao entrar em determinado povoado, um grupo de 10 leprosos chegou-se, o mais que lhe era permitido, porque a lepra era uma doença, continua a ser, mas era uma doença muito mal vista, e as pessoas que tinham essa doença, além de não serem tratadas porque não havia cura propriamente dita, eram condenadas a viver separadas de toda a gente, tinham que viver uns com os outros, separados das outras pessoas que estavam bem, que estavam sãs. E então aqueles 10 leprosos chegaram-se, perceberam que Jesus ia passar ali, e chegaram-se até Jesus e disseram: Senhor, Mestre, tem piedade de nós. E Jesus, quando os viu chegar, disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão a caminho, em vez de estarem, já falaram comigo, já me fizeram o pedido, então agora, como resposta ao pedido que vocês me fizeram, vão mostrar-se aos sacerdotes. E este mostrar-se aos sacerdotes porquê? Quando havia alguém que estava suspeito de ter lepra, tinha que ir ao sacerdote para ser avaliado. E era o sacerdote que, analisando várias características da doença, várias situações da pessoa que se queixava, poderia definir se essa pessoa estava leprosa ou não, e como tal era considerada impura ou pura. Neste caso era uma situação normal, uma pessoa apresentar-se ao sacerdote na primeira fase para saber se realmente tinha lepra, numa segunda fase para saber se estava curado, e daí Jesus os ter mandado para o sacerdote. No momento em que iam a caminho, todos voltaram, obedeceram. No momento em que iam a caminho, perceberam-se que estavam a ficar curados, que a lepra lhes estava a passar e que a carne e a pele estava já limpa. Um dos leprosos ficou de tal maneira grato que voltou para trás para ir agradecer. A Bíblia não nos confirma exatamente, mas parte do princípio que sim, que estes leprosos eram de Samaria. Nós já sabemos que os judeus e os samaritanos não se davam de forma nenhuma, e muito menos pediam favores uns aos outros, mas neste caso os leprosos, mesmo que fossem samaritanos, a necessidade deles era tanta que se esqueceram dessa parte e pediram um favor, que era a cura, e Jesus concedeu. Mais uma vez, Jesus não fazia qualquer divisão entre judeus e samaritanos, não tinha nenhuma postura oposta ou contrária. E então aquele samaritano voltou para trás para agradecer a Jesus. E Jesus, a pergunta que fez, e não foi porque não soubesse a resposta, mas foi para ver o que é que dizia, a pergunta que fez, ao ver a atitude dele e a gratidão dele, foi: não eram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve mais ninguém para dar glória a Deus senão este estrangeiro. Portanto, parte do princípio, provavelmente os outros leprosos até nem eram samaritanos, provavelmente seriam judeus. Em seguida, Jesus disse para ele se levantar, pois a sua fé o tinha salvo. Qual é a parte que lição é que nós tiramos aqui deste encontro com Jesus? A gratidão. Aquele homem precisou, pediu, foi curado e ficou grato. Nós temos também muitas razões para ser gratos nos nossos contactos, nos nossos encontros com Jesus. Este foi um encontro que teve resposta imediata por parte daquele que foi encontrado, digamos assim, embora tenham sido eles a ir ter com Jesus, foram eles que se encontraram com Jesus. Portanto, esta foi uma resposta imediata. Assim que recebeu a cura, este homem voltou para trás e agradeceu a Jesus. Portanto, o encontro que ele teve com Jesus teve mais do que uma vertente. A primeira curou-o, teve a cura, e a segunda teve a manifestação da sua gratidão para com o que Jesus tinha feito. É muito importante que nós, todos, tomemos conta das bênçãos que Deus nos dá e possamos agradecer. A gratidão deve ser um efeito a estar em nós, pelas bênçãos recebidas e mesmo antes de as termos recebido. Naquele caso, o homem foi curado e a seguir ficou grato.
Há outros casos em que nós podemos ficar gratos de imediato pelas bênçãos, mesmo que elas ainda não tenham chegado. E isto tudo porquê? Porque os encontros com Jesus são encontros que dão sempre algum resultado. Ou nos curam e nós vamos embora e não agradecemos, ou nos curam e agradecemos, ou mesmo antes de termos a cura já estamos a agradecer. O encontro com Jesus tem as várias facetas, e as várias facetas dependem do quanto nós confiamos e do quanto nos entregamos. Por isso, fiquem bem e sejam gratos a Deus pelo que têm.